Glória a Deus, meu santo por glória. Hoje o tema é Deus opõe contra a carne. Deus se opõe contra a carne, as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Seu meu Deus e meu Pai fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. A Tua palavra venha ser revelada aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu dependo da revelação de Cristo. Paulo disse ali que ele não aprendeu a pregar o Evangelho com o homem, mas aprendeu a pregar o Evangelho na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Santo e toda glória. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua noite poderosamente, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer sobre as obras da carne. O tema hoje é sobre Deus se opõe contra a carne. Deus ele tem uma contenda, não com os homens. Deus ele tem uma contenda com a nossa carne. A natureza da carne. Então as obras da carne são inimizades, contendas, pelejas, invejas, prostituições, lascívia, bebedices, glutonarias. Todos que cometem essas práticas não herdarão o reino dos céus. A gravidade de pecado. E devido a alguns desses pecados, algumas dessas obras carnais, para cada um tem gravidade. Uma inimizade, ela não custará o preço de um homicídio. Aqueles que praticam homicídio não herdarão o reino dos céus, que cometem homicídio. O homicídio ele tem uma gravidade maior do que uma inimizade. Porém, se você andar prostrado em ambos te levarão para o inferno. Por quê? Porque Deus ele tem uma contenda contra a carne. Deus ele se opõe contra as obras da carne. E ele veio punir e julgar e lançar no inferno todos aqueles que não se arrependem das obras da carne e não vivem uma vida segundo ao Espírito.
Bebedices são pessoas que andam no alcoolismo. Glutonarias são pessoas que andam na comelância. Você não consegue ter um domínio próprio. Você não consegue ter uma moderação. O Espírito Santo te dá um domínio próprio. Por quê? Porque se você anda no Espírito, não há lei. Por quê? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é pela lei, é pela fé. Porque é pela fé, mas termina sendo pela lei. Porque a minha fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a minha fé só será alimentada pela palavra de Deus. A minha fé só será movimentada pela palavra de Deus, mesmo sabendo que pela lei eu não consigo alcançar a salvação, mas pela fé, temendo a palavra e não vivendo mais sobre o domínio das obras da carne, sabendo que o que eu plantar eu colherei segundo a gravidade e segundo o Efa, a balança de Deus. E eu preciso então agora nascer da água e do Espírito, porque senão eu serei inimigo de Deus, e Deus ele lançará os inimigos no fogo ardente do inferno. Deus te chama para se arrepender das obras da carne e te chama para viver em Espírito, porque só herdará o reino dos céus aquele que não vive em inimizade, aquele que não vive em pelejas, aquele que não vive, aleluia, nas glutonarias, no alcoolismo. Deus santo e poder e glória. Se você não tem o domínio próprio sobre a tua vida, você não herdará o reino dos céus. Deus santo e poder e glória. Ele plachai de calabassuria da lapaia. As pessoas que não têm o domínio próprio, aleluia, não conseguem sair do bar. Toda semana, todo dia, ela está bebendo, ela precisa do álcool. São pessoas que vivem na bebedices. As pessoas não conseguem ter uma alimentação controlada, aleluia, está sempre mastigando, sempre se alimentando. São pessoas que vivem em glutonarias, Deus santo e poder e glória, em apetite desordenados, Deus santo e maravilha. Pessoas que vivem em inimizades, aleluia, que não conseguem perdoar o próximo. Pessoas que vivem pelejas, estão sempre em contendas, aflitas, conseguindo confusões com outras pessoas. São pessoas, aleluia, que estão prostradas nas obras da carne. São pessoas que, se a trombeta, aleluia, tocar agora, você não verá o rei do céu, aleluia, e você não será salvo. A Bíblia diz que o arrebatamento, ele será, aleluia, como um piscar de olhos. Deus santo e poder e glória. Não há tempo mais para se preparar. Você tem que andar preparado. Você tem que andar em espírito e verdade. Você tem que andar ligado com Jesus. Porque se você não estiver ligado na videira, você não será salvo. Tem que estar ligado na videira. Tem que estar ligado em Jesus para ser salvo. Muitas pessoas acham que se estiver desligado em outras fontes, não, vai ser salvo, vai alcançar a salvação. Mas eu digo para você, você tem que estar ligado na videira verdadeira, que é o homem de branco, os seus olhos como chama de fogo, a sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas para ser filho dele, tem que cumprir na tua vida Romanos 8,14. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus te chama para se arrepender da contenda de ser um homem carnal e nascer um homem agora espiritual. Ele disse para, aleluia, glória a Deus, para aquele homem: farei de você um novo homem, e tu profetizarás, e será um novo homem, outro homem. Deus santo e poder e glória, porque Deus faz uma nova criatura. Deus faz, aleluia, glória a Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus, aleluia, é fiel e verdadeiro. Ele disse, aleluia, lá em Colossenses: não se preocupeis com o que há de, aleluia, comer, tocar ou manusear,
lugar, aleluia, glória a Deus, porque tudo para isso, para Deus, parece ter, para os homens, parece ter uma disciplina, mas é a vanglória da carne, porque para Deus o que interessa, aleluia, é ser uma nova criatura, é nascer de novo, é isso que para Deus interessa, ele plachai de calabassuria da lavaia, é largar o domínio do pecado, é viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é viver uma vida na leitura da palavra do santo e poder e glória, é viver uma vida de purificação. 2 Coríntios 7 vai dizer: purifiquemos de toda a carne, purifiquemos a imundícia da carne e aperfeiçoamos na santificação do santo e poder e glória. E você se aperfeiçoa na palavra, é colocando tua carne na palavra, é colocando tua carne na oração, é colocando tua carne no jejum. É aí que Deus vai, aleluia, abater a tua carne, aleluia, que é carnal, e vai nascer o espiritual, aonde, aleluia, Deus santo e poder e glória, você estará em vigor, em espírito e verdade, e ele fortalecerá a tua carne, porque a carne, aleluia, que outrora você vivia prostrado, você morreu para o mundo e agora nasceu para Cristo Jesus, Deus santo e poder e glória. E agora, meus irmãos, você vive agora não debaixo do aio, preso na lei, com medo, aleluia, Deus santo, de perder a salvação pela lei, mas você vive porque você continua acreditando na palavra do Nazareno. É por isso que você vive, é por isso que você está aqui agora. Em Romanos vai dizer: se a, aleluia, glória a Deus, se a promessa é alcançada pela lei, a promessa torna-se vã, mas a promessa é alcançada pela fé. Por isso que a promessa continua lá de pé, porque, aleluia, você tem que manter a tua fé, você não pode perder a tua fé, guarda a tua fé, porque você alcançará no final a promessa do santo e poder e glória, e, aleluia, justiça de Deus, ela vai chegar nessa terra, e nós reinaremos com ele no milênio. A Bíblia vai dizer que ele ressuscitará dos mortos, aqueles que foram, aleluia, morreram com Jesus, para reinar com ele, assentar em tronos com ele, Deus santo e poder e glória. E a Bíblia vai dizer que nós seremos, aleluia, justiçados em Deus, aleluia, porque ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam de noite, ainda que pareçam tardar, o Senhor depressa vos fará justiça, Deus santo e poder e glória. Aquela mulher, aleluia, estava ali perseverando em oração, como aquele amigo importuno que não parava de bater na porta, aleluia, glória a Deus. Você tem que perseverar em oração, e o Senhor fez justiça a ela, Deus santo e maravilha. Meus irmãos, no milênio vai ser o tempo de justiça, no milênio vai ser o tempo, aleluia, da redenção, aleluia, do tempo dos remidos serem exaltados aqui na terra, e nós ressuscitaremos com Cristo e reinaremos com ele. E a Bíblia vai dizer: ele plachai de cala plaçúria da lavaia, Deus santo e poder e glória, todo joelho confessará, toda língua, aleluia, todo joelho dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E ali, meus irmãos, as pessoas viverão mais de 100 anos no milênio, aleluia, glória a Deus. Não se compara o tempo que nós vivemos aqui e o tempo que nós viveremos no milênio. No milênio nós viveremos mais, no milênio será o tempo de justiça, no milênio será o tempo de, aleluia, da dupla honra para a tua vida, porque o rei não vai ser o homem, o rei não vai ser a carne, o rei vai ser o Senhor Jesus, assentado no trono, a qual Efésios diz que ele está acima de todo nome que se nomeia, porque o Pai deu todas as coisas ao Filho, aleluia, glória a Deus. E Davi disse: beijai o Filho, para que não pereçais no caminho. Salmo 2:22. Ele plachai de cala plaçúria da lavaia, Deus santo e poder e glória. Vai chegar o tempo da vitória, vai chegar o tempo, aleluia, de cantarmos o hino da vitória, aleluia. Se hoje você morrer com Cristo, ele disse para aquele homem: não temas, porque ele hoje estará no paraíso. Paulo disse, aleluia, também: era melhor estar com Cristo agora, aleluia, do que ficar aqui, mas por amor de vós, aleluia, eu prefiro ficar aqui na carne, aleluia, Deus santo e poder e glória, aleluia. Paulo está dizendo que é melhor ficar, aleluia, em espírito do que, aleluia, ser carnal, porque o carnal está preso nas coisas terrenas, o carnal não está preso
preso nas coisas espirituais. A Bíblia se discerne espiritualmente. Tem muitas pessoas que tentam discernir a Bíblia de forma carnal, mas a Bíblia, ela só discerne quando você nasce da água e do Espírito. Então o Espírito Santo, ele sela a tua vida e você começa a ter o discernimento da Bíblia, o discernimento espiritual. Você começa a compreender os versículos, você começa a compreender os textos, e Deus vai falando contigo. Deus vai, aleluia, Deus santo e poder, glória, abrindo o rolo contigo, abrindo a revelação contigo, para te dizer as promessas dele, porque ele disse: clame a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, oh glória. Você pode dar glória para Jesus. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade, oh glória. Ele enxugará do rosto toda lágrima. A vida que passa como sopro, a glória dos homens é como a erva que se murcha, mas a glória que está te esperando não se compara com o tempo presente das tribulações que você tem passado. A glória de Deus da segunda casa vale mais, oh glória. A glória de Deus, aleluia, será maior que a da primeira e segunda casa. Deus, aleluia, tem coisa preparada maior do que você pensa. Aleluia, glória a Deus. Nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Deus santo e poder, glória, aleluia, glória a Deus. Quem dá glória para Jesus? Deus santo e maravilha. Glória a Jesus. Deus santo e poder, glória, glória a Deus. Deus santo e maravilha. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ide, batizai, fazer discípulos. Deus santo e poder, glória. A obra de Deus é essa, que criaram aquele que viu. Marcos 4, o semeador saiu para semear a palavra. Ide, pregai. A palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não volta vazia. Mas todo aquele que quer pregar a Cristo, ele deve apartar-se do domínio do pecado. Ele deve apartar-se da obra obster, das obras da carne. Você precisa viver em espírito. Para você expulsar o mal, você precisa estar em espírito. Para você viver, João 14, 27, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Para você viver ali, aquela palavra, o Deus de paz, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado nele. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aquele que se inclina para as obras da carne, eles escolherão a morte. Aqueles que se inclinam para as obras do Espírito, eles escolherão a paz, a vida. Escolherão a paz, a vida. Você escolhe, ou você se inclina para as obras da carne e entrará em contenda com Deus, ou você se inclina para as obras do Espírito e será salvo. A Bíblia diz que todas essas obras da carne, Deus entra em contenda. E quando nós olhamos e trazemos essas obras da carne para a realidade, nós encontramos, aleluia, muita discórdia, muita luta, muitas aflições e muitas derrotas. É onde a Bíblia se cumpre. Muitas tribulações há nas obras da carne.
Não tem como você ser salvo se o domínio da carne, ela tem, aleluia, prevalecido contra a tua casa, contra a tua vida. Mas se você estiver no Espírito, no espiritual, teu espiritual estiver bem, a tua saúde, Deus está zelando, a tua casa, Deus está zelando, aleluia, glória a Deus, a tua vida, a tua profissão, Deus está zelando, porque Ele é zeloso, Ele cuida. Então, se você estiver debaixo da palavra, o teu espiritual estiver bem, você não tem que temer a enfermidade, você não tem que temer a morte, porque, aleluia, glória a Deus, a tua vida estará gravada nas palmas do Redentor. Ele disse: não temais, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu, Senhor, não esquecerei de ti, porque, aleluia, a tua vida está na palma das minhas mãos, está gravado aqui. Você não tem que temer. Se você está em espírito, aleluia, glória a Deus, a tua saúde está protegida. Mas quando você sai da posição do posicionamento que Deus requer para a tua vida, começa a vir, aleluia, muitas dores. E Ele diz: aquele que come deste pão, bebe desse cálice dignamente. É por isso que tem muitos enfermos dentre vocês. Então Ele disse, aleluia, Ele está querendo dizer nesse texto: se nós estivermos na posição de Jeová, aleluia, não tem enfermidade, oh glória, tudo vos irá bem. Apartai-vos da idolatria e da fornicação, e tudo vos irá bem. Da carne sufocada, do sangue, e tudo vos irá bem, oh glória. É promessa de Deus. O problema para muitas pessoas é obedecer a palavra. O problema para muitas pessoas é ser obediente na fé, aleluia, glória a Deus. Mas a promessa de Deus, aleluia, é de vida, é de saúde, é de prosperidade. Se o meu povo me ouvir, comerá do trigo mais fino e do mel que escorre da rocha, oh glória. Deus santo e poder, glória. Deus tem bênçãos para a tua vida, Deus tem bênçãos, aleluia, para o teu futuro. Mas é necessário ouvir a palavra, é necessário, aleluia, colocar a tua carne aonde ela não quer, porque a palavra confronta contra a carne. Mas quando você coloca a tua carne na palavra, Deus santo, a palavra vai sarar a tua carne, a palavra vai curar a tua carne, a palavra, aleluia, Deus santo e poder, glória, pode gerar uma pequena tristeza agora, ao você ouvir essa palavra de ensinamento, exortação, mas amanhã ela gerará bênçãos para a tua casa, bênçãos para a tua vida espiritual, bênçãos para a tua saúde, bênçãos para a tua vida financeira, Deus santo e poder, glória, e você terá, aleluia, para ajudar o próximo, porque a tua carne, ela está debaixo da palavra, oh glória a Deus, Deus santo e maravilha. Mas muitos se rebelam contra a palavra de Deus, muitos não entenderam o que é evangelho, o que é graça, muitos não entendem o que é libertinagem, mas é diferente. Quem está no Espírito, aleluia, não está sobre a lei, não é guiado, aleluia, pela lei, mas é guiado pela honestidade, é guiado pela educação, é guiado pelo domínio próprio, é guiado pela temperância. Ele sempre tem uma palavra de sabedoria, ele sempre tem uma, aleluia, glória a Deus, uma palavra de escape, aleluia, e as pessoas ficam sem entender, aleluia. Assim era com Jesus. Jesus, ele tinha o Espírito Santo, e os doutores, teólogos disseram: de onde ele tira essa sabedoria, de onde ele consegue tanta sabedoria, tanto ensino que nunca acaba. E Jesus tirava aquele ensino do Pai, da fonte que jorra da vida eterna, da vida eterna, dos rios que, aleluia, que jorram dentro dele como mananciais de água vivas. Deus santo e poder, glória, era daí que Jesus tirava o ensinamento. É porque o ensinamento que vem do céu é um ensinamento inesgotável, é um ensinamento que não tem fim, oh glória. Sempre tem algo novo, sempre tem uma revelação, sempre tem, aleluia, glória a Deus, um avivamento, porque aquilo que é novo, aleluia, traz avivamento, aleluia, glória a Deus. Deus santo e poder, glória. Deus te chama para viver algo novo, Deus te chama para receber o Espírito Santo, Deus te chama para receber a autoridade divina. Ele é para sureda la paia, mas você, aleluia, tem que entender que tu tem o seu tempo. Ele é para cheia de cala para sureda la paia, e o Senhor, aleluia, é santo. Deus santo e poder, glória. Aquele
aqueles dois filhos de Arão. Em Números capítulo 3 vai dizer que os dois filhos de Arão eram carnais, Deus santo e maravilha, e ali eles entraram no templo, e quando eles entraram no templo de qualquer maneira perante a arca do Senhor, eles apresentam então fogo estranho. Quando eles apresentam o fogo estranho, eles morrem perante a face do Senhor, e ali aquele fogo estranho, ele é para Suriandalapaia, Deus santo e poder e glória, blasfemou o nome de Deus, e Deus então, aleluia, fulminou eles perante a sua face. A Bíblia vai dizer que Uzá, ele foi tocar na arca da aliança. Uzá não era sacerdote, Uzá não era levita, e todo levita, todo sacerdote, ele tinha, aleluia, que se purificar, ele tinha que se lavar, aleluia, nas águas do Espírito, para chegar perante a arca. Não é de qualquer maneira. Guarda o teu pé quando pisares na casa do Senhor. E Uzá foi tocar na arca de qualquer maneira, sem se purificar, aleluia, sem estar, aleluia, limpo de coração. Uzá estava com pecado. Quando ele toca na arca da aliança, aleluia, glória a Deus, infelizmente Uzá perde a vida. Ele perde a vida por estar impuro, ele perde a vida por estar na carne, e ali, aleluia, glória a Deus, Davi muito se entristece. A Bíblia vai dizer que os homens também na carne, quando chegam perante a presença do Senhor sem o coração contristado, sem o coração arrependido, e ali eles olham para dentro da arca, Deus fere eles, Deus santo e poder, glória, eles passam provas, aleluia, porque chegar perante Deus, nós temos que chegar em espírito, porque como se purificará aquele que é nascido de mulher, aleluia, glória a Deus, pela palavra de Deus, e Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é fogo e fogo consumidor, que consome o mal, que consome o pecado. Para nós se aproximarmos de Deus, é necessário se aproximarmos do Espírito, aleluia, das obras do Espírito. Então você terá revelações em Deus, terá visões em Deus, terá autoridade em Deus, porque, aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder, glória, ele é para Suriandalapaia, ele é para Shaidecala, para Sudecala, Mandorecala, para Saia. E quanto mais você entra em espírito, mais você verá Deus. Quanto mais você está na carne, menos você verá Deus. Deus santo e maravilha, quer ver a Deus? Essa é uma geração que eu profetizo que buscará a face do Senhor continuamente, porque é uma geração que se inclina às obras do Espírito e não da carne. Oh, glória a Deus, Deus santo e poder, glória, aleluia. Quem dá glória a Jesus? Glória a Jesus. As obras do Espírito e as obras da carne. Moisés, ele via Deus de forma diferenciada. Por quê? Porque ele andava no Espírito. Para ver Deus de uma forma diferenciada, como Elias, em carruagem de fogo, tem que andar em Espírito. Quando Moisés pediu, Senhor, deixa eu ver a tua face. Moisés, se você ver minha face, você vai morrer, porque você é um homem, e eu sou Deus. Eu sou, disse o Senhor para Moisés. Deus santo e poderoso, amém? Então é sobre essa palavra. Então aqueles que andam sobre o domínio dessas obras, tudo que o homem plantar, ele colherá. Tem a gravidade de pecado. Porém, se você anda no domínio de qualquer obra que a Bíblia condena, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Você anda ligado, preso nas obras que a Bíblia condena. Por mais que você ache que esteja na graça, na fé, você não será salvo. Cuidado com o diabo, porque ele veio para enganar, cegar o entendimento. Ele tenta cegar. Quer ver se o irmão está ligado ou não? Vê se ele está na fonte de Jesus. O que é estar na fonte de Jesus? É estar na temperança. É
está ligado com a mente em Jesus. Vê se ele está ligado. E ele estará salvo. Estará livre de todas as condenações. Porque não julgue pela aparência. Julgue para ver se ele está ligado. Primeiro veja se ele está ligado, para depois você falar. Vê se ele está ligado na videira. Para depois você falar. Tem que estar ligado na videira. Se não estiver ligado na videira, não será salvo. Tem que apartar do vinho espiritual. Apocalipse 17. E tem que estar ligado na videira. Se não estiver ligado na videira, não adianta. Se estiver ligado em outras fontes, raízes, coisas estranhas que não estão na Bíblia, você não será salvo. Se a pessoa não estiver ligada na videira, é estranho. Eu devo vigiar com a conversa com estranhos. Mas quando alguém quer conversar comigo, um assunto mais próximo, porque Deus revela os segredos àqueles que são mais próximos. Eu vejo se ela está ligada na vida. Então fica esta palavra. Fique com esta palavra, porque Jesus está voltando. É tempo de você ficar ligado na videira. Vigiar com aqueles que não estão ligados, porque eles serão influenciados pelo diabo contra você. Nós, cristãos, somos pacíficos e não fazemos mal ao próximo. Mas aqueles que estão ligados em fontes estranhas, eles implicarão com você. Perseguirão você. E o que o inimigo mandar eles fazerem, eles vão fazer até um certo ponto. Ao ponto de colocar eles em prejudicação. Eles fazem até aquele ponto. Então o diabo vai levando eles em banho-maria para tentar tirar você da videira. Como vencer, pastor Bruno? Há demônios, a casta que só sai com jejum e oração. Pega a revelação que eu estou te dando aqui agora. Nós temos que jejuar contra esses vejo quatro principados se levantando contra o povo de Deus. Um exército no espiritual, 4 principados, mas a Bíblia diz: filhinhos, sois de Deus e já os vencestes, porque maior o que está em vocês do que o que está neles. Nós venceremos em Cristo Jesus com jejum, palavra e buscando ao Senhor. Buscai e vivei. Eles perderão a batalha, não suportarão, porque Cristo está preparando a noiva, uma igreja para um milênio, onde seremos, aleluia, recompensados da injustiça, do sofrimento, das invejas, e lá viveremos como Noé, mais de 100 anos,
Viveremos com Enoque mais de 100 anos, com Matusalém. É tempo de jejuarmos e guerrearmos contra esses 4 principados que estão vindo contra a igreja brasileira, contra os seguidores de Jesus. Nós servimos o Deus da Bíblia. Amém? Fica esta palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente e cubra a tua casa, aleluia, com as penas do Altíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias ao Pai, Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.